Olá pessoal, meu nome é Luiz Ramiro, eu sou, junto com o professor Pedro, nós trabalhamos no curso de Segurança Pública e Social da UF, é um curso feito em parceria com o CEDEG e a gente coordena, eu também sou tutor da disciplina Estado de Direito e Cidadania. A gente planejou já em outros períodos e agora a gente está profissionalizando melhor essa questão de fazer vídeos para aproximar o aluno do curso e a nossa relação melhorar a nossa relação com o aluno, né? Então a gente vai tocar em alguns temas centrais da nossa disciplina, Estado de Direito e Cidadania em Perspectiva Comparada, e também abordar outros temas relacionados à segurança pública. Eu até começo falando com o professor Pedro Vilas Boas Castelo Branco, que também aborda esse tema em outras instituições que ele trabalha. Recentemente o professor acabou dando um curso sobre a violência, né, na teoria política, e o que a gente tenta sempre trazer para o curso é essa dimensão de como a violência é um elemento central, né, na teoria política, e como o nosso estudo, o nosso curso específico, a nossa disciplina, melhor dizendo, ela lida diretamente com temas fundamentais na ciência política, na segurança pública, no direito, como cidadania, formação do Estado moderno, entender o papel da violência no Estado moderno, na política moderna, é fundamental. Então, nesse primeiro vídeo que a gente está fazendo aqui, seria interessante que o senhor abordasse esse tema, talvez remontando ao curso que o senhor deu, e também a gente possa depois perguntar sobre alguns autores, né, que são interessantes para pensar esse tema da violência na teoria política. Seria interessante, em primeiro lugar, falar da ideia de como surgiu o curso. O curso é tratar da violência na teoria política. A violência não tem sido objeto de análise, de estudo pela teoria política. A violência ainda é um tema é um tabu na teoria política. Muitos autores tratam da violência, mas não tratam dela a partir de uma abordagem mais ampla. A violência apresenta várias formas de manifestação. Então a ideia do curso foi buscar mostrar a amplitude desse conceito, dessa ideia de violência. A violência pode ser pensada de inúmeras maneiras. A violência pode ter uma característica mais explícita, ela pode ser mais implícita também. A violência pode se manifestar através de crimes, de violações de atos, de violações de normas, de leis. A violência ela pode se manifestar através de um processo revolucionário, através de uma guerra civil. Aí ela assumiria uma característica de uma violência política. A violência nem sempre tem um caráter político, mas a política sempre está relacionada à violência. Mas, professor, o senhor falou a respeito dessa ausência de uma preocupação do tema da violência na teoria política, ou seja, no estudo sobre as instituições, sobre o Estado, sobre como as pessoas lidam com a violência, os movimentos sociais, os movimentos revolucionários, etc., através de uma série de autores. Eu perguntaria o seguinte: por que isso acontece? Como alguns autores tentaram resolver isso? E eu até embalo uma outra questão que eu posso voltar a ela. Como é curioso que dentro dessa fundação do Estado moderno, dentro de todo esse movimento que a gente observa muito na nossa disciplina, tanto a ideia da racionalidade quanto uma ideia da técnica, tentou-se substituir ou ofuscar o papel da violência em nome de uma racionalidade, em nome da técnica, como se acreditasse que toda uma vida coletiva racional pudesse tirar de lado ou substituir o papel que a violência tinha na sociedade, quando na verdade a violência parece que é um problema que ela sempre volta e retorna, né? Então, por que essa ausência na teoria política e como que a política moderna tentou colocar elementos que substituíssem o papel da violência? Se trata exatamente de uma ausência na teoria política. A questão da violência ela é sempre subjacente à teoria política, está sempre presente. Ela é tratada de diversas maneiras pela teoria política. Ela é tratada a partir da questão da guerra,
dos conflitos, das revoluções, da guerra civil, das várias manifestações da guerra. Mas há certas formas de violência que escapam, por vezes, à teoria política, que são formas de violência cujo caráter é mais invisível, não é dotada de tanta inteligibilidade. Há formas de violência cuja característica tem uma dimensão mais simbólica. Há uma manifestação da violência também que passa por uma questão mais passional ou pulsional. Há fontes da violência que têm uma característica mais social. A pergunta é, a violência ela é exterior ao homem ou ela está dentro do homem? E a questão fundamental é lembrar que a violência está em todos nós. A violência está em mim, está em todas as pessoas. Muitas das pessoas que refletem sobre a violência pensam que a violência está no outro, que a criminalidade de sangue é praticada pelo outro, que certos crimes variam de acordo com a posição social da pessoa, o que é um grande equívoco, porque o Estado, que tem um monopólio dos meios legítimos de violência, trata todo cidadão como um assassino em potencial, ao proibir o homicídio. Todo mundo é tratado como um potencial violador de normas. Então, o pressuposto dessa ideia é de que todo indivíduo é dotado de uma violência, de uma agressividade. A questão fundamental é saber se essa violência pode ou não ser controlada pelo indivíduo. Pois se o próprio indivíduo não controla a violência, ele precisa de um limite que não é um limite interno, mas de um limite externo. Claro. Essa questão que o senhor falou em relação a gente poderia chamar uma antropologia negativa, considerando que o homem é um ser violento em potencial, ou seja, está na natureza humana, isso é hobbesiano, né? De uma maneira, na natureza humana, esse caráter da violência. O senhor acha que essas ideias que compreendem que a técnica ou a racionalidade podem diminuir esse caráter violento no homem, tem como pressuposto uma antropologia positiva, contraposto a uma antropologia negativa, ou seja, olhando que naturalmente o homem é capaz de obter outros meios de fazer política, de dialogar em sociedade, de utilizar instituições de modo não violento? Com certeza, o ser humano é capaz de aprimorar as instituições, é capaz de obter educação, é capaz de aprender. O homem é dotado da capacidade de aprendizagem. Mas o equívoco que surge em algumas teorias políticas está ligado à negação de uma concepção antropológica que parte da ideia não necessariamente de que o homem seja violento ou que ele seja bondoso. O homem pode ser pensado como dotado de uma bondade natural ou de uma maldade natural. Isso definiria o tipo de Estado que ele necessita. Isso cairia numa relação de causalidade, num determinismo que é totalmente equivocado, porque ninguém é só mal e ninguém é só bom. O que eu diria é que a concepção antropológica que me parece mais correta parte da ideia da imprevisibilidade do ser humano. Tratar da imprevisibilidade do ser humano significa dizer que ninguém sabe exatamente como o ser humano vai reagir frente a determinadas situações. O ser humano é dotado de uma contingência, de uma imprevisibilidade. Muitas vezes essa imprevisibilidade foi associada pela teoria política, pelos pensadores clássicos da teoria política, como uma irracionalidade. Muitas vezes se associou a maldade à irracionalidade. Mas a irracionalidade não necessariamente significa maldade. Ela está relacionada também às emoções, afetos, paixões. Spinoza falava muito dessa dimensão dos afetos, e não como algo negativo. As fontes passionais do ser humano teriam também uma dimensão positiva. Thomas Hobbes, que é considerado o precursor da teoria do Estado moderno, a partir da sua obra clássica, o Leviatã, redigido em 1651, tratava da questão do medo da morte violenta. O medo não teria apenas uma característica negativa, o medo não seria algo apenas que ameaça os homens, o medo não seria apenas relacionado à violência, mas o medo seria constitutivo do próprio Estado. O medo apresenta, na teoria do Estado de Thomas Hobbes, um caráter positivo,
pois é ele que vai criar o Leviatã, pois é ele que vai criar um limite externo àqueles indivíduos que não têm um limite interno e que sejam capazes de uma sociabilidade, de uma convivência harmônica. É curioso que esse tema da formação do Estado moderno também tem uma série de autores que vão questionar toda essa formação dessas promessas que vieram junto com o Estado moderno. Que o Estado moderno surge com essa... É um dos arcabouços da filosofia moderna, da modernidade, de uma nova era do pensamento, o indivíduo se torna central, enfim, e aquelas promessas que são colocadas nos movimentos revolucionários, liberdade, igualdade, fraternidade, racionalidade, enfim, século das luzes. Porém, há uma série de autores que questionam todo esse conjunto de ideais, né, de uma maneira. E um dos autores que eu acho que o senhor tem uma leitura muito apropriada é Foucault, que apesar de a gente ter um cuidado em absorver o autor, porque todo autor tem uma certa circunstância, o autor, no caso Foucault é um autor francês, tem uma certa caricatura, né, na sociedade em relação ao autor, por conta do filme Tropa de Elite, mas porém o autor tem uma relevância importante ao tratar desse debate entre Estado e sociedade, como na verdade a sociedade pode fazer política sem necessariamente estar restrita ao Estado, porque o Estado tem esse elemento central da violência, e também as formas de violência que estão não aparentes, né, na nossa sociedade. Então, gostaria que o senhor tocasse um pouco nesse ponto também. Michel Foucault é um autor central para tratar da questão da violência. Sobretudo, eu diria, central para tratar da questão do poder. Um dos pontos fundamentais da discussão do curso é estabelecer uma distinção entre poder, violência, política. Muitas vezes esses termos se confundem. Em alemão, a palavra Gewalt quer dizer tanto poder como violência. Nós conseguimos distinguir, saber o seu significado de acordo com o contexto. Mas o que é relevante em Foucault é que ele apresenta uma nova abordagem das relações de poder. O poder não é pensado mais apenas de um ponto de vista vertical, como uma vontade poderosa que emana de uma divindade transcendente, como Deus. O poder não é pensado apenas de um ponto de vista como algo que emana de baixo para cima, como, por exemplo, a ideia de um contrato que funda o Estado e a sociedade. O poder passa a ser pensado sob vários pontos de vista. Em primeiro lugar, o Foucault diz que o poder aparece de modo onipresente. O poder está em toda parte. O poder está na relação professor-aluno, marido e mulher, padre e fiéis. O poder não está apenas ligado ao Estado, ao partido ou a duas classes que estão disputando os meios de produção dos bens, como poder-se pensar numa perspectiva marxista. Então o poder ele assume uma dimensão muito mais capilar e é pensado não só numa dimensão macrosocial, como uma bipolarização de dois grupos em disputa por determinados instrumentos, determinadas riquezas, mas o poder ele assume um caráter de uma capilaridade, ele permeia todo o corpo social. Outro aspecto relevante... E a violência, por sua vez, também. E a violência também. Toda relação de poder está relacionada a uma relação de saber. E essas relações também estão permeadas por relações de violência. Também estão relacionadas à questão da violência. Não necessariamente física. Não necessariamente física. A violência pode se dar em várias dimensões, como numa dimensão também linguística. A linguagem, por exemplo, hermética, utilizada, o jargão no direito, ou como se chama mais, como se chama de uma outra forma, o juridiquês, a linguagem que não confere acesso ao outro pode ser uma forma de violência, pois se utiliza uma série de termos, uma série de palavras que outras pessoas não conseguem compreender, não conseguem saber o que está sendo dito. Isso acontece muito no âmbito do direito. Quem quer que entre no fórum, quem quer que tenha contato com o processo, quem quer que busque conhecer aquele palavreado jurídico, normalmente não sabe muito bem o que está se tratando. No direito, por exemplo, fala-se em esbulho, em turbação, em missiva, em precatório. Há inúmeras palavras que são
ininteligíveis e desconhecidas da maioria das pessoas. E, no entanto, o direito deveria ter uma característica de ter uma linguagem que possa ser compartilhada por um número maior de pessoas. Então, isso pode ser pensado também como uma violência. O sujeito sofre, entra-se com uma ação contra uma pessoa. A pessoa é citada, há um processo em curso, e o sujeito vai ler o processo e ele não entende nada do que está escrito. Isso remete um pouco à metáfora do Kafka no Processo. O livro O Processo, de Kafka, trata exatamente disso. Trata, no fundo, de uma estrutura burocrática, labiríntica, dotada de uma série de sentidos que não podem ser conhecidos por aqueles que estão sendo envolvidos, enredados e acusados. Isso não seria um pouco paradoxal em relação a essa perspectiva da racionalidade? Porque, em tese, a gente tem a noção desse direito que se desenvolve e se tornaria um instrumento para as demandas públicas, para você adquirir mais direito. Mas, no caso, como o senhor falou nessa literatura e como isso está colocado para a população, acaba sendo mais um labirinto do que uma fonte de obtenção de direitos. Ou seja, o caminho é muito mais tortuoso do que ele deveria ser, em princípio. Ou seja, na verdade, eu digo paradoxal porque pressupõe-se que num mundo democrático a sociedade inteira seria capaz de atingir essas linguagens. Porém, tem limitações, tanto educacionais quanto sociais, mas também uma autoespecificidade das profissões, né? Então, não necessariamente só no direito, mas em outras áreas do conhecimento. E aí, eu acho que até um drama, que eu acho que é um pouco um drama weberiano, da dificuldade de as pessoas conseguirem olhar de forma mais multidisciplinar, mais contextual para a realidade, porque você é um auto-especialista em um assunto ou outro e não consegue mais olhar com essa dimensão ampla, né? Se toca num ponto importante, que é o ponto relativo ao caráter paradoxal da racionalização do direito moderno. Em primeiro lugar, a gente deve sempre pensar que essa racionalização está ligada a uma determinada forma de dominação, que é uma forma de dominação racional, legal ou burocrática. É um equívoco supor que a burocracia seja algo necessariamente irracional. A burocracia, ao contrário, ela busca racionalizar, busca garantir uma série de direitos, ela está ligada a um conhecimento especializado que as pessoas que nela trabalham têm, como os especialistas, que detêm um conhecimento específico sobre diversos assuntos. A burocracia, ela tá, em tese, ela estaria voltada para atender os interesses dos cidadãos. Sim. Mas o que acontece na prática é que a burocracia ela passa a se tornar um fim em si mesmo. E ao se tornar um fim em si mesmo, ela vai cada vez mais assumindo um caráter maquinal. A burocracia vai se tornando uma espécie de uma máquina, mas ela está voltada para si própria. Ela é uma estrutura que Max Weber comenta que tende a se desumanizar. O funcionário típico da burocracia é um sujeito que age sem emoções, ele é um técnico, ele não se envolve na causa relativa à vida de uma pessoa, ele é impessoal, distante, mas isso vai gerar uma série de problemas. E a gente percebe muito isso também no âmbito do Poder Judiciário, em que uma série de funcionários burocratas, como juízes, vão tratar de processos de modo meramente técnico e de uma maneira extremamente impessoal, se esquecendo que esses processos dizem respeito à vida das pessoas, que esses processos dizem respeito a conflitos, problemas pessoais, dramas pessoais. Então, essa desumanização da máquina burocrática, ela é uma manifestação de uma violência que é imanente ao próprio Estado. E uma violência que não é tão explícita, que apresenta um caráter mais simbólico. Mas eu queria lembrar uma coisa que você disse, que é importante, porque você mencionou o caráter paradoxal. Se, por um lado, a racionalização na burocracia é importante,
Porque sem burocracia não há garantia de direitos, sem burocracia não há possibilidade de tributação, sem burocracia não há definição de competências, não há separação de poderes, etc. Mas, por outro lado, a burocracia ela tende a crescer de tal maneira que ela perde as suas finalidades. E, ao crescer excessivamente, ela passa a entrar nessa dimensão kafkiana de uma estrutura labiríntica, exato, de uma linguagem hermética que nada mais tem a ver com a vida das pessoas. E mais, enfatizando ainda essa ideia do caráter paradoxal, é porque esses instrumentos, no caso a burocracia deveria ser algo olhado otimisticamente para contribuir para a melhora da sociedade, para desenvolver a democracia, os direitos, enfim. E frequentemente é avistada como um empecilho, como uma pedra que está prendendo ao desenvolvimento social, enfim. E é curioso que no tema da justiça, quando a gente percebe o não funcionamento das instituições, me parece que há um reflexo que atinge diretamente o tema da violência. Aí eu vou entrar num tema que depois a gente pode desenvolver em outros vídeos, outros blocos, que é o seguinte: esses acontecimentos que aconteceram no Brasil nos últimos anos e que são de alguma forma frequentes, mesmo quando não noticiados, sobre violência com as próprias mãos, por exemplo, me parece que é um certo resultado do mau funcionamento da burocracia, que a gente pode colocar no sentido da justiça, né? Funcionamento burocrático da justiça. Então, ou seja, essas promessas desse sistema moderno, quando não se cumprem, como no caso da efetividade da justiça, a violência ela acaba reaparecendo, encontrando um espaço em que ela reaparece, surge quase que naturalmente no meio social. Então, não sei se você compactua com essa observação aí de como, quando algo não desse caráter paradoxal nesse ponto de vista, né, da burocracia, da racionalidade, enfim. Interessante a questão, me faz lembrar de uma autora cujo nome é Hannah Arendt, que escreveu um livro sobre a violência no final da década de 60 do século passado. É um livro muito interessante no qual ela busca fazer uma série de distinções, mas o tema fundamental do qual ela trata é o tema da violência. E uma indagação presente no livro é por que a violência? Por que a violência irrompe, aflora, eclode? E a violência ela está ligada a diversos fatores, mas a observação dessa filósofa é que a violência tende a aflorar quando a ação dos indivíduos passa a ser limitada em excesso, quando a ação política individual não encontra um espaço de atuação. Sim. A violência, então, pode aflorar numa situação em que não ocorra, o indivíduo não se sinta representado, claro, em que seus interesses e desejos não sejam satisfeitos, em que ele perceba que sua capacidade de ir e vir é extremamente limitada, sua liberdade de expressão é limitada, seus direitos são apenas direitos que constam numa folha de papel, numa Constituição. Nesses momentos, a violência pode surgir. Mas Hannah Arendt, de modo algum, nesse trabalho, pretende glorificar a violência. Sim. Muito pelo contrário, uma constatação. A autora é totalmente favorável à liberdade, à ação política livre no mundo e a outros mecanismos através dos quais se possam administrar os conflitos e fazer valer os direitos. Mas o que você estava falando, e é importante também, é que quando há falta de confiança nas instituições políticas, quando não há credibilidade em relação à força policial, quando não se acredita nos representantes políticos que ficam no Congresso, quando não há uma crença na capacidade de um governante em governar, aí há uma possibilidade da violência se tornar mais recorrente. Há uma ideia de que se o Estado, que tem um monopólio da violência, não consegue julgar e processar e julgar e condenar, então talvez seja melhor que cada um de nós faça justiça com as próprias mãos. Se
o Estado não consegue reduzir os níveis de violência, e aí eu quero enfatizar reduzir os níveis de violência, porque a violência jamais vai ser dissipada da vida humana. A violência está sempre potencialmente presente, já que todo ser humano é violento em potencial. Ninguém sabe como vai agir frente a determinadas situações extremas. Por mais que haja uma preocupação em saber como reagir diante de uma situação extrema, não há uma calculabilidade, não há uma certeza de como se vai agir. Então, se o Estado e suas instituições passam por uma falência, no sentido de não garantir a justiça, de não garantir a proteção dos cidadãos, e essa é a razão pela qual o Estado surge, para garantir a proteção, para garantir a vida, a segurança, etc., começa a surgir a possibilidade de que os conflitos sejam resolvidos pelos próprios indivíduos. Então, a perda da confiança nas instituições, que no fundo é a perda da legitimidade, abre um canal, abre um flanco para essa violência sair e poder entrar e sair como uma escalada, numa espiral. Exatamente. Bom, acho que deu para ter algumas pinceladas sobre essa dimensão da violência na teoria política. Acho que a gente acaba desenvolvendo essas questões ao longo dos fóruns, dos debates que a gente tem com os alunos, mas o principal foi, além dessas pequenas sugestões de leitura que a gente acabou dando, tocar nesse ponto que é um tema central no curso. E eu acho que a gente acaba depois entrando em alguns outros temas mais pontuais, né, que também percorrem o fórum. Então, obrigado, e a gente vai continuar com esse projeto aí para tentar aproximar a relação aluno-professor.